entra como uma nova ótica para você que está passando pela depressão ou você conhece alguém que passa por isso. A depressão não é o fim, ela só é mais um processo na nossa vida para a gente aprender a lidar com a gente mesmo. E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Eu tô bem. Faz um tempo que a gente não se fala. É mesmo? Faz o quê? Quase 2 semanas, né? Mas é porque... eu vou me explicar. É porque eu já queria ter gravado faz tempo. A correria do trabalho me impede, né, de fazer essas coisas. Eu quero manter uma frequência de vídeos no canal, mas meu trabalho e minha vida social não acompanham, né, essa linha de raciocínio. Você entendeu, velho? Pra quem não me conhece, eu me chamo David. Prazer a todos vocês. Prazer a todos vocês é ótimo. E nesse vídeo eu quero falar de um assunto muito sério na vida das pessoas. Na minha vida já foi um assunto muito sério, mas hoje em dia eu já consigo lidar numa boa, que é a depressão. A depressão eu já sentia, né, esse sintoma na minha vida desde pivete, só que naquela época eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia do que era depressão naquela época. Eu passei por problemas de autoaceitação desde que me entendo por gente, lá Desde quando? Começou com 14 anos. Começou com 14, aí eu já comecei a procurar ajuda psicológica, mas porque eu tinha problemas comigo mesmo, né, da minha sexualidade e tudo mais, mas nunca fiz a ligação com depressão. Naquela época não tinha. Eu vou começar a contar para vocês a parte onde ficou mais crítico e onde eu consegui dar uma reviravolta assim e consegui resolver isso comigo mesmo. Ah, mas você tá resolvido com isso já, David? Não tô tão ainda, mas eu acho que a parte mais crítica foi quando eu fui procurar uma ajuda psicológica, que eu passei por vários profissionais, vários. Teve um caso especial com uma psicóloga que foi onde tudo foi ladeira abaixo, que eu acho que eu até comentei nos vídeos anteriores, eu só não vou lembrar qual o nome que foi uma psicóloga que eu procurei ela pra trabalhar essa parte de autoaceitação. Eu tô olhando pra lá porque tem um vizinho que tá bem na minha frente, acho que ele deve ter o quê, uns 8 anos. Aí ele tá bem assim na janela, assim, ó. Sabe, só coreano. Só ficar olhando pra ele. Eu procurei ela e falei, né, falei assim, eu quero que você me ajude com esse lance de autoaceitação. Eu me travisto, né, uso roupas de mulher e eu gostaria que você me ajudasse nisso. Mas eu procurei ela esperando que ela dissesse assim. Ah, David, eu vou te ajudar, né? Você vai sair daqui bem melhor e tudo mais. Foi totalmente o inverso que ela disse. Ela disse assim. Realmente, David, isso não é coisa que homem faça, então eu vou usar todas as minhas técnicas pra você parar de fazer isso. Foi quase como se ela falasse assim. Isso é uma anomalia que nenhum ser humano merece fazer. Alguma coisa assim. Mas vai piorar, viu? Calma que ainda tá no começo. Você acha que essa parte foi a ruim? Essa daí ainda foi a parte melhor. Mentira! Quando ela falou isso, aí eu acreditei nela, porque eu tava tão contra mim que eu acreditei que o que ela falou era verdade. Então eu pensei assim, bom, então realmente isso é uma coisa muito errada e é melhor que eu pare, né? Mas eu adorava fazer, assim como eu gosto até hoje. Aí comecei a ir nas sessões. Ela tinha um hábito, na verdade não chega a ser um hábito, era uma política, né, de trabalho, que a gente fazia 5 ou 10 sessões, dava um intervalo, né, de uns 3 meses para o corpo absorver todas as ideias, absorver a terapia, e aí depois, se houvesse necessidade, eu voltava lá. Aí eu fiz uma sessão, fiz 2, fiz 3, fiz 4, até a quinta tava tudo bem com o meu corpo. Da quinta em diante, aí foi ladeira abaixo. Por quê? Porque cada vez que eu ia na sessão, ela ia trabalhando minha mente, tudo, e sempre, sei lá, eu acho que eu vou usar a palavra julgando, porque não tem outra palavra, né? Sempre colocando isso como uma coisa muito errada, que tinha que parar, e usava técnica. Eu não lembro exatamente como aconteceu. E eu lembro que eu, até a quinta sessão, eu ia bem no trabalho. Tinha meus problemas diários e tal, como todo ser humano. Mas aí, a partir da quinta sessão em diante, foi onde começou a piorar, não só o tratamento, como a minha vida. Porque eu comecei a ter crise de pânico no trabalho. Eu não conseguia ficar no trabalho. Tinha dias que me dava um mal-estar tão grande, o coração apertava, eu sentia dor no peito, eu sentia como se o meu coração fosse pular do meu peito. Eu sentia assim, a taquicardia, na verdade. O coração parecia que tinha assim, uma pelezinha minúscula assim, que a qualquer momento meu coração ia saltar nem pela boca, pelo peito mesmo. Enfim, né, vocês entenderam o caso. Não. Talvez algum de vocês até passe por isso, mas aí o que isso quer dizer? Você vai morrer. Hoje eu sei, então hoje eu posso falar, né? Eu sentia taquicardia porque cada sessão que eu ia lá, mais eu me anulava. E essa autoanulação acaba com a nossa saúde, acaba com o nosso bem-estar. Só que naquela época eu não sabia e eu continuei dando crédito pra mulher, né? Não, porque tá errado. Tanto que eu sempre gostei de usar brinco. Ela falou assim: já que você quer parecer, não, já que você quer
ser uma pessoa normal, então você também não pode usar brinco, não pode usar unha pintada. E aí eu fui fazendo todas essas coisas, tipo assim, fazendo exatamente o que eu gostava. Não, eu estava deixando de fazer exatamente o que eu gostava, então eu estava me anulando. Eu ia nas sessões e teve uma em especial, que acho que essa sessão deve ter sido a última, porque depois disso eu não consegui mais. A psicóloga, ela simulou o meu velório, sem brincadeira. Parece até piada o que eu tô falando, mas não é. Ela falou assim: David, vai lá pra sala que eu já tô indo. quando eu entrei na sala, tinha a maca e em cima da maca tinha um caixão. Sem brincadeira, eu não sei onde ela arrumou aquele caixão. E aí na parte onde fica, né, onde aparece o rosto, tava aberto e o restante fechado. Se você acha que essa parte tá ruim, ainda piora. Porque aí ela chamou todos os funcionários da clínica dela e pediu pra entrar todos dentro da sala. E aí ela falou assim: David, agora eu quero que você olhe pro caixão e imagine você aí dentro como se tivesse morto. Aí você que tá assistindo pensa, mas que raio? O que isso tem a ver com a terapia, né? Sei lá, nem eu sei. Mas aí ela pediu pros funcionários dela fazer cara de triste, ficar tipo cochichando entre si, como se estivesse falando de mim no velório, coisa de velório, né? A cada sessão que eu ia, eu não conseguia resposta nenhuma, porque quando a gente tá indo bem no tratamento, cada sessão você se sente bem, você se descobre. E aí nesse daí eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí ela falou assim: eu quero que você se imagine dentro do caixão e isso é o resultado das escolhas que você fez. Você estando vivo, você pode ver aonde você está errando para você poder evitar que isso aconteça. Que você faça melhores escolhas para você não, sei lá, não dar desgosto para sua família. Uns bagulho assim, sabe? Eu não me lembro direito. Eu sei que desgosto, arrependimento também estava muito envolvido e morte. Deve ter um significado bom, mas na ocasião eu só me senti mais ruim do que eu já estava me sentindo. Chegou um momento que eu não tinha mais dinheiro para investir na terapia. Eu tava ruim demais. Então, nessa época eu já tava na depressão mais profunda que eu já passei, no caso. Que agora me fez lembrar que quando eu ia pro trabalho, eu levava marmita, mas eu não conseguia comer. Ah, David, mas você não sentia fome? Eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse agora. Eu abria a marmita e o cheiro da comida me dava enjoo. E se eu colocasse lá na boca, me dava vontade de vomitar. Eu não conseguia comer, eu comecei a perder peso, eu comecei a ter crises para sair na rua. Então eu tava numa depressão lascada. Eu acho que nessa época eu já sabia que isso era depressão. Eu sei que a parte do caixão foi ruim, mas piora. Piora. Eu vou parar de ficar falando que dá pra piorar. Vocês que tirem suas próprias conclusões. Meses depois eu descobri a mesma psicóloga que me atendia, ela também atendia minha mãe. E aí só depois eu fui descobrir, né, em conversas com pessoas assim, profissionais também da área de psicologia, que isso não era pra acontecer. Mas eu achava que tava tudo bem. Eu achava, ela atende minha mãe, atende eu. Só que a psicóloga, além de estar atendendo a minha mãe e estar atendendo eu, ela também era testemunha de Jeová e vira e mexe ela falava durante as sessões, ela falava sobre a Bíblia, colocava frases bíblicas no meio da sessão. Eu atendi aquilo numa boa. Eu tenho quase certeza que ela tomou as dores da minha mãe e queria que eu fosse uma pessoa normal para satisfazer a minha mãe, juntando de tabela que ela também não gostava. Eu sentia que a psicóloga não gostava, mas eu gostava de acreditar que ela separava as coisas. Eu falei assim, bom, ela deve separar, porque ainda tá me atendendo. Se ela fosse muito preconceituosa, eu acho que ela nem me atendia, né? Tá. Você contou essa história inteira. Quando é que começa a melhorar? Porque até agora eu estou vendo notícia ruim. Então, quando foi a última sessão que eu não tinha mais dinheiro para ir na terapia, eu lembro que a terapeuta ela falou várias vezes durante as sessões, né? David, eu recomendo fortemente que você passe num psiquiatra. Foi na hora que eu falei, não, eu não vou passar porque não gosto de tomar remédio. É porque eu realmente não gosto. Tanto que eu lembro que ela chegou a falar assim: David, eu acho melhor a gente parar o tratamento, porque eu já usei todas as minhas técnicas. Eu usei até a do velório e não deu certo. Eu falei, realmente, deu certo, mas pro lado errado, porque agora eu me sinto bem pior. E porque também tem outro motivo. Além de não gostar de tomar remédio, eu acredito, tenho grande confiança na metafísica. Mas pra ela não abriu o leque das minhas opções, porque já tava ruim, né? Ficar ainda impondo as minhas ideias pra ela não ia adiantar de nada na minha vida. Eu falava pra mim mesmo, se fui eu que criei essa situação ruim, então eu preciso descobrir como é que eu fiz isso. Porque se eu tomo remédio, ele vai resolver o problema no meu corpo. Até uma parte, né? Porque aí depois eu vou ficar dependente, eu não, né? O meu corpo fica dependente, e aí eu só vou ficar bem quando eu estiver tomando remédio. Tipo assim, se eu parar de tomar remédio eu vou ficar ruim. Eu não sei como que é pra você que de repente faz tratamento com remédio, com psiquiatra, essas coisas. Tudo bem, cada um trabalha da forma como gosta. Como eu não gosto, eu prefiro aprender como eu fiz tal coisa, porque aí eu posso reverter a situação com comportamento, porque a metafísica é isso. Quando tá no começo, se a gente muda o nosso comportamento, a gente muda o quadro de saúde no nosso corpo.
Porque o que empurra a gente para evoluir, além das relações sociais e dos desafios diários, também é o nosso corpo. Né? Tem até um ditado que diz que fala assim que quando a gente nasce nesse planeta não existe um mapa para viver a vida de uma forma correta. Dentro do meu entendimento existe, e é o nosso corpo, porque ele fala com a gente. Ele só não fala com palavras, ele fala com reações. Então, cada vez que eu estava tendo taquicardia, falta de ar, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, era tudo eu causando. Pois bem, eu já tinha uma crença na metafísica nessa época, mas aí eu me aprofundei, fui atrás, aí Deus acabou colocando pessoas no meu caminho. Eu lembro que uma vez um colega, que eu nem tinha muito contato, ele me chamou no WhatsApp e falou assim: eu sei que você está passando por um momento delicado na sua vida. Porque acho que ele também se travestia, por isso que ele sabia da minha situação. E ele falou assim: quando eu estava na pior, eu ouvi um áudio que ele me fez... Ele abriu a minha mente. E aí eu falei assim, me passa pra mim. Passa pra mim agora esse áudio aí, que eu já quero aprender isso aí agora. Já quero descobrir o que tá acontecendo. Porque eu sabia que eu tava provocando, mas eu não sabia como, de que forma, em que momento. Aí ele passou o áudio pra mim, eu comecei a ouvir. Eu ouvi uma vez, ouvi duas. Aí o áudio foi esclarecedor, foi incrível, né? E se vocês quiserem ouvir o áudio, eu vou deixar o link aqui dentro da descrição do vídeo. E vocês quiserem, escutam lá. Para você que está procurando uma resposta, para você que está querendo procurar um entendimento do porquê que você está passando por isso, são 2 vídeos. Eu comecei a ouvir os áudios e eu não vou falar assim para vocês que eu tive uma melhora assim explosiva de uma semana, sabe? Não. Eu comecei a fazer uma terapia eu comigo mesmo. Eu comecei a ir atrás das reações. Eu fui atrás para saber o que era taquicardia, depois eu fui atrás para saber falta de apetite, depois eu fui aprender o que era depressão, depois assim, o que era depressão no nosso corpo, como eu poderia provocar ela ou qualquer ser humano, como a gente provoca isso. Depois de estudar muito, eu acabei descobrindo que foi um mal necessário. Tipo assim, na verdade não era um mal necessário, não foi isso, eu falei errado. Eu descobri que era inevitável. Todas aquelas reações, aquele mal-estar tremendo que eu estava passando, era inevitável. Vamos supor, imagina essa analogia, que é como se eu estivesse descendo uma ladeira de carro sem freio, que era como eu estava fazendo. Eu estava acreditando na mulher quando ela falava que era errado o que eu fazia. E eu acreditando nela, eu estava descendo a ladeira sem freio. E eu ia bater lá na frente, o que era inevitável. O muro lá na frente era o caso inevitável de eu passar mal, de todas as crises ruins que alguém pode sentir. Eu já me lasquei pra caramba, nossa senhora. Eu só não vou entrar em detalhes porque esse vídeo não é pra desmotivar ninguém. Esse vídeo é pra motivar vocês de que depressão não é o fim do caminho. Que é possível aprender com a depressão, assim como qualquer outra situação, assim como qualquer ocasião do dia a dia. Eu já passei por situações, passei por uma recentemente. Eu tenho o costume de andar de bicicleta para cima e para baixo. Eu uso ela há muitos anos, pedalo há muitos anos e recentemente eu tive o desprazer de alguém roubou minha bicicleta, não sei nem quem foi. Fui atender um cliente, prendi a bicicleta no lugar de costume que eu faço várias e várias vezes. E quando eu saí, ela não estava mais lá. Na hora, assim, olhei. Quando eu vi, tipo assim, o coração até bateu mais forte, assim, bateu aquele gelo no estômago, tudo, uma sensação ruim. E eu me senti mal pra caramba. Falei, caramba, fui assaltado. Se é uma pessoa comum, que ela não se conhece, que ela acha que ela é uma vítima do mundo e que a violência, porque a polícia, porque o governo, porque o presidente, porque um monte de coisa, tudo fora, sempre fora, eu podia amaldiçoar o cara, podia desejar o mal pra ele, eu podia fazer uma série de xingamentos mentais e desejar tudo de ruim pra ele. Mas sem brincadeira, na hora que eu olhei e vi que a bike não tava lá, a primeira coisa que eu pensei, por que eu fui assaltado? Eu sei que parece uma pergunta idiota à primeira vista, mas se você parar pra pensar, na verdade você não, eu parei pra pensar assim, será que eu pratiquei o mal com alguém? E isso foi karma? Sem brincadeira, eu pensei isso. Será que eu pratiquei a maldade com alguém e agora eu tô colhendo o resultado? E aí eu fiquei pensando nisso. Em nenhum momento eu pensei em xingar o cara. Eu nem xinguei. Eu acho que no mesmo dia, orando, conversando com Deus, ele me falou o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, e não é porque eu vim pra casa, vim a pé, eu podia ter vindo de Uber. Mas eu pensei, não, eu vou no caminho e vou refletindo, né? Que lição que eu tenho pra aprender dessa situação? Como a resposta não estava vindo, aí eu peguei, foi a hora que eu falei assim, quer saber? Então eu vou orar, vou juntar minhas mãos, vou sentar de uma forma bem confortável e vou fechar os olhos e conversar com Deus. Só de lembrar me emociona, porque eu já senti a presença dele aqui agora, só de falar. Falei assim, Deus, o que foi que eu fiz para isso ter acontecido na minha vida? Aí ele respondeu. Ele falou assim, então David,
você acha que você foi punido de alguma forma, mas você não foi punido. Eu só tirei você de perto da situação, porque eu tô sempre te protegendo, então eu tirei você de perto e a pessoa levou só a bicicleta. Imagina se você tivesse na hora que a pessoa roubou sua bicicleta e a pessoa levasse a sua bolsa, a pessoa apontasse uma arma para você, ou a pessoa te machucasse, te batesse, se a pessoa levasse seu celular embora, você não ia ficar muito chateado? O que eu fiz ali, eu te protegi. Se o ladrão viesse e não te machucasse, mas ele levasse o seu celular, e entre o celular e a bicicleta, qual você gostaria que ele tivesse roubado? Eu respondi para ele, a bicicleta. Ele falou, então, como eu já sabia da resposta, porque depois eu te dou outra. Ele falou bem assim. Ele não demorou muito. Depois de 2 dias, meu irmão estava com uma bicicleta encostada lá, ele falou assim, pode ir usando aquela ali. E pronto. E eu nem amaldiçoei o cara, nem preciso. Ele fez a escolha dele. Ele vai responder pelas escolhas que ele está fazendo. Ele está plantando o karma dele. Eu não preciso ficar ligado energeticamente com ele. Porque o que aconteceu naquele dia, eu tive um livramento. Não foi uma punição. E aí entra exatamente, eu não sei se entra exatamente, mas entra como uma nova ótica para você que está passando pela depressão ou você conhece alguém que passa por isso. A depressão não é o fim, ela só é mais um processo na nossa vida para a gente aprender a lidar com a gente mesmo. E quando a gente aprende a lidar com a gente mesmo, a gente consegue ser melhor para o mundo. Não tem muita gente que fala assim, se cada um fizer... Não, como é que as pessoas falam? Se cada um fizesse a sua parte, o mundo seria cada vez melhor, né? Seria muito melhor, alguma coisa assim. Então, só que essa frase até que é legal. Só que se cada um fazer a sua parte consigo mesmo, se cada um for estudar a si mesmo, o mundo vai ser melhor. Porque vão ser pessoas esclarecidas e saber que elas não são vítimas do mundo. E as que acham que são, está tudo bem. Elas só não descobriram isso ainda. Mas com o tempo elas descobrem. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Então, para você que ficou até aqui comigo, agradeço o carinho de cada um de vocês. Agradeço aos comentários que vocês fazem nos vídeos, porque eu leio todos. E é isso, pessoal. Um grande abraço, um grande beijo para cada um de vocês e até a próxima. Tchau!